Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao universo das perícias psicológicas. Meu nome é Simone Lemes e hoje eu trago um assunto da vara de trabalho. Quando o perito ele é nomeado pelo juiz, então ele se chama perito do juízo, ele vai ter que responder um questionamento, certo? Ele vai ter que responder uma pergunta, muitas vezes feita pelo juiz ou pelos advogados e também pelos assistentes técnicos, pode ter isso, que é uma palavra, né, uma frase que diz assim: existe nexo causal? Nexo causal, já ouvi falar sobre isso, mas não sei o que é, não sei mesmo. Então eu vou explicar para vocês o que é um nexo causal. Vocês imaginam uma pessoa que por algum motivo adoeceu e está dizendo que adoeceu em função do trabalho que ela exercia, em função das condições, né, que a empresa ela proporcionava para o seu funcionário. Tu, quando vai fazer uma perícia, tu vai encontrar o quê? Tu vai encontrar um periciado doente, né? Ele está dizendo que é doente e tu vai ter que verificar se aquela doença que ele está dizendo realmente ela tem a ver, a empresa ela é responsável, foi a partir da empresa que desencadeou essa doença. Isso, pessoal, é um nexo causal. Na verdade, no nosso caso da psicologia, é verificar se houve dano psicológico, verificar se existe a patologia, então literalmente a pessoa adoeceu em razão das condições do trabalho, que podem ser diversas. Não é só, por exemplo, porque o chefe ele era muito firme, ele cobrava demais, então existia uma pressão psicológica muito grande, a gente quase não conseguia trabalhar, o pessoal era humilhado, aí tu vai dizer, credo, mas isso acontece? Esse tipo de situação aparece nos processos? Aparece. Os ex-funcionários, quando colocam a empresa na justiça, o que eles reclamam, né? As condições de trabalho, então, como eu falei anteriormente, como é que o chefe tratava os funcionários, mas no caso ele está dizendo como tratava ele. Nós vamos ver situações que envolvem assédio sexual, e aí nós temos que verificar, né, se houve dano psicológico e também tem que ver o nexo dessa questão. E para isso, pessoal, até eu queria fazer um parênteses. Normalmente, o juiz ele pede para fazer uma avaliação, nomeia, né, para fazer uma avaliação pericial, né, na suposta assediada. Só que, pessoal, é complicado tu fazer uma avaliação, vocês fazerem uma avaliação unilateral, entendeu? Então, tu deve chamar o suposto assediador. Tu tem que ver os dois lados. Porque assim como existe pessoas que literalmente passam por assédio, tem outras pessoas, né, que não passam e que querem argumentar, enfim, e provar que elas passaram. Quem passou por um assédio sexual, com certeza, né, vai ter algum tipo de dano. Então, isso, se tiver esse dano, é o nexo causal. Outros tipos de processos que nós temos também, que nós somos nomeados, são processos de assédio moral. Então nós temos o sexual e nós temos o assédio moral. Esse assédio moral também é a nossa finalidade de se verificar se houve então esse dano. Isso é importante, porque quem vai decidir se houve, se não houve, o dano moral, na verdade, no que diz respeito, tá, a esse assédio, se houve, né, são os peritos. Eu acho que vocês têm que ficar em mente exatamente assim, a nossa função é verificar se por acaso há ou não o dano. Essa é a grande questão. Por outro lado também, as pessoas elas podem adquirir, né, desenvolver um tipo de patologia que antes ela não tinha. Então ela nunca teve depressão na vida dela e ela, a partir, né, das condições de trabalho, ela simplesmente desenvolveu a psicopatologia chamada depressão. Uma situação, por exemplo, que é muito comum acontecer, pessoas que trabalham em banco, agências do correio, que sofrem alguma situação de assalto, elas muitas vezes vão desenvolver o estresse pós-traumático.
E esse tipo de patologia, ele literalmente, inclusive, tu pode fundamentar ele com referências bibliográficas, tá? Mostrando que se uma pessoa passa por uma situação dessas, num lugar como esses locais, realmente ela pode desenvolver esse tipo de patologia. Então, esse tipo, numa situação como essa, de assalto, enfim, como vários casos a gente encontra, né, de pessoas que tiveram o revólver na cabeça e sendo ameaçados. Então, nós vamos ver que essa pessoa adoeceu em função dessa questão, então logo existe nexo causal. Temos também, só para complicar um pouquinho, mas não complicar não, para vocês entenderem cada vez melhor, o nexo concausal. É quando a pessoa, de uma maneira ou de outra, ela já tinha aquela patologia. Vamos imaginar, a pessoa tinha depressão, ela é uma pessoa que tinha. Só que assim, ó, ela faz psicoterapia, ela toma medicação, ela tá estável, normal. Só que em função dessa questão da empresa, da maneira que a empresa trata os funcionários, então aquilo agravou, eclodiu aquela doença. Então ela não foi exatamente considerada um nexo causal, porque aquela pessoa tinha essa doença anteriormente, mas é considerada um nexo concausal. Certo, pessoal? Isso é uma dica para vocês, hashtag fica dica, para vocês quando forem nomeados nesses processos de nexo causal, vocês poderem então fazer essa relação toda. Certo, pessoal? Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.